Vamos lá, pessoal, Gênesis, capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era a mais sutil, em outra versão está a mais sagaz, e em outra versão ainda está a mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Então, ela era um animal diferenciado. Eu fui pegar o significado desses três termos, astuta, sutil e sagaz. E olha só que coisa interessante, como esse bichinho era realmente interessante. Sagaz significa indivíduo que tem habilidades em diversas áreas, que sabe usá-las em conjunto para a realização de um determinado objetivo. Então, ela tinha capacidades muito complexas e ela conseguia reunir tudo aquilo para alcançar o seu objetivo. Estamos falando de um bichinho que, independente do que ela fez, não tinha, em princípio, nada de mal nela. Tá? Não tinha nada de mal na serpente. Tá? Era um bichinho, devia ser, com certeza, muito bonito, agradável. Não era algo que assustava Adão e Eva, né? Devia conversar, falar, cantar, né? Provavelmente um pássaro, um animal alado. E isso não assustava o casal, né? Porque se a gente hoje for parar no meio do mato e algo conversar com a gente que não seja um outro ser humano, obviamente que a gente vai ficar assustado. Como assim? Um bicho falando comigo e eu vou bater um papo com um bicho? Ou eu tô maluca, entendeu? Esquizofrênica, alguma coisa está acontecendo, mas não é normal. Então, a gente pode supor que esse animal provavelmente falava ou cantava assim, tipo o papagaio, né? É capaz de emitir alguns sons, mas não seria algo estranho conversar com esse animal. Pelo menos não era para Eva. Sutil, algo ou alguém que se utiliza, que tem sutileza, que é fino, que é delicado, ou que tem uma perspicácia ou habilidade mental. Olha como esse animal é. Estamos falando de um ser que não é segundo a imagem e semelhança de Deus, mas extremamente capaz, astuto, repleto de esperteza. E a gente vai ter aqui duas vertentes: esperteza para fazer o mal e esperteza para ser diligente, para ser prático, inteligente e fazer coisas boas. Bom, seja como for, esse era um animal especial e diferenciado de todos os outros animais, pelo menos dos animais que estavam sobre a terra, né? Como fala aqui, animal do campo, não se refere aos animais marinhos, né? Então, era o mais sutil, mais sagaz, o mais astuto do que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus fez. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, nesse momento que ele está dialogando com Eva, com certeza não é algo, né, como eu já falei, algo estranho, tá? Então, se realmente os animais nessa época falavam, conversavam com o ser humano, está aqui um momento em que fica claro, né, que realmente era uma prática, pelo menos para Eva, né? Não mostra Adão, mas eu não acredito também que Adão tivesse fora desse contexto. Tanto que ele vai estar lá na situação, tá? Ele pode chegar depois, mas ele vai estar lá na hora que a situação toda acontece. Então, a serpente era algo aparentemente inofensivo, agradável, íntimo. Se a gente está batendo um papo lá, né? Tem uma certa proximidade. E Satanás pegou a pessoa certa, vamos dizer assim, o animal certo, para poder se aproximar do homem. Satanás, até então, ele não tinha como se aproximar do homem, ele não tinha como conversar com o homem, não tinha como ter essa relação com o homem. Por quê? Porque o homem estava no momento da sua inocência, como inocente que ele era,
Satanás não tinha como se aproximar do homem e da mulher, tá? E aí ele faz uma pergunta estúpida. E, na verdade, o objetivo dele não era fazer uma afirmação, não era dizer que Deus não prestava, não era dizer o que Eva e Adão deveriam fazer. Não, ele estava provocando o pensamento de Eva. Ele estava provocando. E se ele encontrou espaço para provocar Eva, Eva, a essa altura do campeonato, já mostrou algumas qualidades, algumas características que tendiam a uma rebeldia, a uma desobediência, uma curiosidade excessiva e a uma insubmissão a Adão. Tá? Lembrando que o cabeça é Adão, quem manda é Adão, quem manda é o homem. E a mulher, ela tem que ser submissa. Capacho, não, já discutimos sobre isso, não é capacho, mas a palavra final não é dela. E ela tem que acatar aquilo que o homem falar e apoiar. E o que a gente vai perceber aqui é que está havendo um espaço dentro de Eva para que Satanás possa alcançar. Já existe aqui uma brecha. O pecado ainda não. O pecado ainda não está consumado, mas já existe uma brecha. Lúcifer foi criado perfeito. Existia nele o pecado? Não. Mas começou a haver dentro dele uma transformação de pensamento, houve uma brecha no seu pensamento, e ele acabou consumando o pecado, que é quando ele se rebela contra Deus. E a gente está percebendo aqui que Eva está tendo o mesmo padrão de imperfeição. Então tá, vamos lá. E a mulher disse à serpente, né, de uma forma muito natural. Ela não chega, nossa, você fala. Não, está aqui conversando, de boa. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Não é bem assim. A gente pode comer, sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E se a gente for lá no texto original, a gente vai perceber que não são exatamente essas palavras que Deus usa para Adão. Deus fala o seguinte, né? Vamos voltar aí, onde é que está escrito isso? Versículo 17, capítulo 2. 16, 17. E toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não poderás comer. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás, morrendo morrerás. Certo? Ele não disse o que ela falou. Ele disse que não podia comer, ponto. Mas Eva disse aqui, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Quando essa instrução é passada, a gente já viu, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, a direção é passada para Adão. Deus fala com Adão. Ele passa a direção para Adão, ele é o cabeça. Cumpre a Adão cuidar e zelar e fazer valer tanto a palavra de Deus quanto a existência de tudo aquilo ali, do jardim, da própria esposa, né, da instituição do casamento. Tudo aquilo ali tem que estar valendo, tem que estar tudo certo. Cabe a Adão tomar esses cuidados. Então tá, beleza. Então Eva recebeu a instrução de Adão, não foi do próprio Deus, recebeu de Adão, ok. Será que Adão falou de fato, não podemos comer, nem mesmo tocar nessa árvore? Se a gente ventilar essa possibilidade de que Adão deu realmente essa orientação, então aí a gente já vai perceber que ele deu uma exagerada na conversa, ele deu uma exagerada na ordem, ele acrescentou algo a mais na palavra de Deus.
E se ele fez isso, a gente pode pensar que Eva estava demais. E ele tinha que tocar o terror, sabe? Causar um pânico em Eva, para ver se Eva obedecia. É uma possibilidade, né? A gente já está vendo que ela tem uma tendência, já está claro aqui, que ela tem uma tendência à rebeldia. E Satanás encontrou essa porta e ele vai usufruir disso, né? Porque ele está usando o animal mais inteligente, mais sutil, mais delicado, né? mais inocentezinho para realizar essa tarefa. Ele está fazendo a coisa muito bem feita. Então, tá bom. Outra possibilidade é que Adão não tenha falado isso, Adão deu a ordem certinha, olha, a gente não pode comer dessa árvore, o fruto dessa árvore é intocável, ou melhor, é incomível. Intocável não é incomível, a gente não pode comer, tudo bem? Ah, tá, tudo bem. Então, se não foi Adão que deu essa orientação, então quem deu essa ordem a mais? Aí a gente vai pensar que vem da própria Eva. Bom, e se vem da própria Eva, aí a gente já vai ver um outro problema. Ela está falando algo a mais, num tom de ironia, irritação, chateação, inconformismo. Algo de errado já está aqui realmente declarado em Eva. Né? Então, não, ele disse que não é nem para tocar nessa árvore. Então, talvez exista já uma insatisfação dentro dela, e Satanás está aproveitando essa oportunidade para colocar um pouquinho mais de insatisfação, para criar realmente maus olhos dentro dela. O objetivo vai ser isso: criar maus olhos contra Deus. Fazer com que ela acredite que esse Deus é extremamente egoísta. Mudando completamente a ordem da história, porque, na verdade, esse Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que deu a eles liberdade para tudo. Ele só deu uma contraindicação. Não, essa árvore não. Mas o resto fica à vontade. Pode usufruir. Aqui a gente está percebendo que essa uma regrinha está se tornando demasiado para Eva. E ela está tendo essa consternação. Então, a gente vai ter aí essas duas vertentes. Seja como for, se foi Adão que deu algo a mais, porque percebeu nela uma inclinação para fazer o que era errado, uma inclinação para a desobediência, já tem algo errado nela, ou se foi ela mesma que, dentro de si, né, gerou isso, que ela criou isso, esse tipo de pensamento, então ela já está chateada com Deus, ela já está enfadada. Quanto tempo se passou dentro do jardim do Éden para que acontecesse de Satanás achar a oportunidade? Não sei, 1 mês, 10 anos, 200 anos? A gente não sabe. Mas aconteceu, 200 anos não, né? Porque o primeiro filho de Adão vem com 100 e poucos anos dele, não é isso? Acho que é por aí. Então, pronto. Alguns anos se passaram aqui, talvez um século, meio século, enfim. E ela já estava se tornando, aquela regra já estava se tornando chata de ser seguida, né? Lembra aquela história de o tempo para o cristão pode ser o seu maior amigo, porque vai edificá-lo, trazer ele mais experiência e fortalecer a fé, ou vai ser o seu maior inimigo, porque vai fazer com que ele fique chateado, enfadado, cansado de fazer as mesmas coisas, e ele vai acabar caindo na fé. Tá? Então, nesse momento aqui, imagino que o tempo foi contra Eva e acabou criando dentro dela coisas ruins a respeito de Deus. Não era tão somente a respeito de comer, de tocar naquele fruto, que era um fruto desejável, era um fruto agradável. Meu Deus, como está aqui, né? Essa fruta tão bonita e eu não posso tocá-la. Isso estava já deixando Eva realmente impaciente. Fala aí, Paloma. Esse momento daí da Bíblia me lembrou da pregação do Bispo Sérgio, de sábado agora, quando ele fala que o mal, ele sabe exatamente o momento certo em que ele pode abordar ou derrubar a pessoa. Então, eu imagino que
A gente não pode determinar em quanto tempo isso aconteceu, se foi 1 ano, 10 anos, como a senhora falou. Mas eu imagino que ele tinha observado ela ao longo desse tempo. Então, assim, é algo a se imaginar que ela pode ter feito durante esse tempo questionamentos, tanto a si mesma como o próprio Adão, ao próprio Deus em relação à árvore, ou em relação à árvore do conhecimento, ou em relação a outras coisas, que foi levando ele a perceber que ela seria o elo mais fraco, né? Que ela seria a, a parte onde que ele poderia utilizar para concluir essa missão dele. E foi como o bispo falou, que que o mal, ele sabe qual é o nosso ponto fraco, e quando o cristão ele está começando a cair aos poucos, ele não vai esperar um momento que ele ainda está forte, né? Vai esperar um momento de mais fragilidade, que provavelmente ninguém sabe, mas deve ter sido esse momento de Eva. Pois é, então, eu já vi até alguns pastores pregando que essa conversa que ela tinha com a serpente era uma coisa rotineira, né? Então, ela já estava lá sendo estimulada a fazer o que é errado faz tempo. Então, vamos imaginar que a conversa que ela estava tendo com a serpente, em determinado momento, não era mais só a serpente, já era mesmo Satanás que entrou na serpente e estava lá, tentando fazer com que o pacto, né, entre o homem e Deus fosse quebrado, né? Enfim, vamos em frente. Ok, e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, se Eva já estava lá com suas dúvidas, seus questionamentos, suas inquietações, aí a serpente, né, Satanás, melhor dizendo, vem para colocar mais lenha na fogueira. E aí realmente deixa ela perturbada. Ela já estava confusa, tá? Dentro de si, ela já tinha mais dúvidas do que certezas. Apesar de ela estar vendo que estava dando tudo certo, ela se permitiu que isso acontecesse. Estava falando esses dias com o Marcelo, né? Ele está atribulado com os negócios da Receita Federal e toda hora muda a regra e não sei o que, tal, tal. E às vezes ele fica constrangido de pegar essas informações, porque não sei mais impostos, etc., para os clientes, ele fica constrangido de pegar essas informações e levar para o cliente, porque sabe que o cliente vai reclamar e quem vai ouvir é ele, não é a Receita Federal. Né? E aí ele ficou perturbado com essas coisas. Eu falei, não entendo como é que você se permite ficar perturbado por coisas assim, porque na verdade essas coisas não perturbam, é você que se permite ser perturbado. Você que permite que dentro de você haja uma brecha para vir a ansiedade, né, a angústia, essas coisas todas. Então, dentro da Eva, não tinha por que ela ter esse pensamento, esse desejo de querer saber mais do que ela poderia saber. Então, pô, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento que você já tá tendo, que vem diretamente de Deus, ou que pelo menos passe por Adão, mas que vem diretamente de Deus, isso não é suficiente para você? Quer dizer que você tem que se afastar de Deus e tomar pé da sua vida sozinha e buscar suas próprias verdades? Né? Isso não estava legal, isso não estava certo, mas isso já estava nascendo dentro dela. Pode falar, dona Maria. Abre o áudio, dona Maria. Falar o quê? Não, não, é Maria, é Dona Maria, é outra, não é Mariana, não. Fique calma aí, Mariana. Mas fica aí que vai chegar a sua hora, Mariana. Fica aí. Dona Maria. Dona Maria, a senhora fechou o vídeo, mas não abriu o áudio. Vai tentando abrir aí, Dona Maria. Quando a senhora abrir, aí a senhora fala, tá bom? Abriu, pode falar. Posso falar? Pode sim. Olha, sabe o que aconteceu? É que eu estou com o celular, eu não estou com o Note. A gente está com o meu neto agora. Por Sim. isso que vocês não estão me vendo. Assim. O que eu notei aqui
é que ele desperta nela a ambição, certo? A mesma coisa que ele teve, de querer ser igual a Deus, ou melhor, fazer um trono para ele. Na hora que ele diz aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela comeu para ela ser igual a Deus. Ela comeu por ambição, por vaidade, sabe? Ela já estava, como você disse, corrompida. Ela já estava nutrindo nela ambições e vaidades. E aí Satanás usou as ambições dela para fazê-la pecar. Ah, você quer ser mais, você quer progredir na vida, então faça isso, faça aquilo. E, de repente, esse faça isso, esse faça aquilo, não é de acordo com a vontade de Deus, não é aquilo que um cristão pode fazer, mas Satanás fica botando na cabeça da pessoa. Se você fizer isso, você vai progredir, você vai ser promovido, você, sabe, vai alcançar isso e aquilo. E a pessoa aí vai e faz. É isso que a gente tem que estar vigiando, né? Para nossa ambição não ser desperta para fazer atitudes que não são de Deus, não são de um cristão. Eu Perfeito, Ana tenho Maria. Perfeito, isso aí mesmo. O diabo vai é, acabar estimulando essa ambição nela. Perfeito. ambição todo mundo tem. E Uhum. aí você trabalha, você quer progredir, então você engane o cliente, você, sei lá, faça isso, faça aquilo, mas Deus quer que a gente progrida sim, mas progredir dentro da palavra de Deus. Você não pode progredir se prostituindo, roubando, ou fazendo coisas erradas, não. Porque aí você vai estar pecando para progredir, então não quer que você peque para progredir. É isso que a gente tem que entender. Saber dosar a nossa missão, como sempre o pastor diz. Uma coisa é você querer prosperar, querer ter determinado coisa, outra coisa é você ter o dinheiro como seu Deus. Só quer dinheiro, 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 dinheiro. Aí já é uma outra situação. Perfeito. Muito bem colocado, tá? E é isso aí. Então, quando o diabo chega, né, e semeia dentro da cabeça de Eva que ela não vai morrer, isso deixa ela muito mais aguçada, né? Eu não sei por que que ela achou que poderia acreditar, ela não sabia que era Satanás falando com ela, não sei por que que ela parou para acreditar, não no Deus que a havia criado, mas acreditar numa outra criatura que Deus havia criado e não a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, olha só o nível que ela vai descendo. A intelectualidade dela, né? A capacidade de discernimento dela, como vai sendo perdida, ao ponto de ela se permitir acreditar que a criatura seria realmente muito mais sábia, muito mais inteligente do que o próprio Criador. Então, dentro dela já estava sendo perdida essa capacidade de discernimento, essa capacidade de obediência. Então, já estava realmente podre por dentro, contaminada. E dá para perceber que. Dá para perceber, não, né? Podemos imaginar que, se quem disse que não podia nem tocar na árvore foi Adão, então já estava havendo um problema entre eles dois, de perda justamente da autoridade de Adão. De Adão falar, mulher, você tem que fazer isso aqui. E a mulher, que tem uma propensão à autoridade, né, em busca de ser a cabeça, mulher naturalmente tem essa propensão. E ele chega lá e restringir, não, mulher, não é por aí, o que você tem que fazer é isso, o que você tem que fazer é aquilo. E ela já estava, não, mas eu quero fazer aquilo, o outro, eu quero fazer enguiço misturado com feitiço, né, eu quero seguir a minha própria vontade, você está me tolhindo, você está me cerceando, você está me atrapalhando. E aí, nessa conversa toda, ele chega e fala, rapaz, mas você não pode nem tocar nisso aí. Há essa possibilidade, né? E eles já estavam tendo um atrito. O que me parece aqui ter faltado foi uma comunicação. Se Adão já percebeu que Eva não estava bem, por que que ele não levou isso logo para Deus?
né? Questionamentos. Se ele levou isso para Deus, Deus com certeza deu uma resposta. Por que que Eva não obedeceu? Então, ela já estava realmente muito podre, tá certo? Vamos em frente. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Bom, tirando a parte deuses que está em letra minúscula, e seria ele falando de deuses como se existissem muitos, mas a gente sabe que só existe um, ele não mentiu. Essa parte aqui, realmente, Satanás não mentiu. De fato, se o homem comesse daquele fruto, ele seria conhecedor do bem e do mal, igual ao próprio Deus. E isso, se a gente for lá no verso qual? Verso 22, aí mesmo no capítulo, você pode avançar aí, você vai ver justamente Deus falando isso. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, vamos tirar ele daqui do Éden. Então, nisso aqui, Satanás não mentiu. Então, você vê que Satanás realmente, ele vai trabalhando de uma forma sutil. Ele mistura a verdade com o engano. E ele vai usar as pessoas ou as situações que para a gente podem parecer inocentes, verdadeiras, legítimas, né? Poderia parecer para Eva uma causa legítima. Por que eu não posso comer dessa árvore também? Pô, está aqui do meu lado. Por quê? Para ela, era algo que realmente ela podia questionar. E quando a mulher viu, mais uma vez, né? Entrou a palavra de Satanás dentro dela, entrou dentro, né? Me perdoem. E quando a mulher viu, entrou a palavra, ela para e olha. Viu que a árvore é boa para alimento. Aquilo está seduzindo ela. Aquela história de que os olhos não veem, o coração não sente, é fato. Poderia ela ter desviado o olhar e ido para outro canto. Meu Deus, o jardim era lindo. Já estava aqui descrito que o jardim era maravilhoso, né? E que tinha fruto para comer a rodo, pelo amor de Deus. Não precisava ela ficar estacionada aqui. Por que que ela estacionou? Gente, o pecado é gerado dentro da gente. Dentro da gente. O pecado é gerado dentro, não é fora. O pecado é gerado dentro da gente com o caminhar do tempo. Ele não nasce do dia para a noite. A gente não é tentado uma vez e a gente cai. Isso é uma grande mentira. A gente vai sendo afrontado e as nossas forças da fé vão sendo debilitadas, até que um belo dia a fé se transforma em dúvida, né? E aí caem por terra as certezas e aí o pecado se torna uma possibilidade. Então, vamos lá. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, então era muito bonita, né? Tinha beleza nisso tudo, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. E aqui ela querendo andar sozinha. Não vou esperar a sabedoria que vem de Deus, que vem do meu pai. Não, eu vou procurar meus meios. E aí a pessoa está se desligando de Deus, né? E nem se apercebe. É realmente sutil. Ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, ele estava na hora. Adão estava na hora. Por que que Adão simplesmente não partiu a mil e foi chamar Deus, ou não pegou Eva, puxou pelos cabelos e arrancou ela dali? Por que que ele não tomou uma atitude mais enérgica? Ele não tinha mais como tomar atitudes enérgicas com Eva. Ele não tinha mais autoridade sobre Eva. Nesse momento aqui, isso fica claro. E ele acaba sendo, pelo contrário, seduzido, convencido por Eva. E parece que se invertem os papéis. A autoridade que estava sobre ele agora passa para Eva. E ele se torna um submisso. Isso não é bom. Dentro de um relacionamento, isso não é bom. Um casamento. Né? Então, ele comeu e tanto ambos estavam juntos, né, que os olhos de ambos foram abertos. Não foi aberto primeiro o olhar dela
e depois ela foi lá e ofereceu. Porque se isso tivesse acontecido, ela tinha ficado envergonhada e tinha se escondido dele. E não o contrário, dele chegar, de ela correr atrás dele, e olha, vem cá, que experiência maravilhosa eu tive. Não, então eles estavam juntos. E na mesma hora, comeram juntos, na mesma hora, os olhos deles se abriram. E como eles já estavam rachados, olha aí, ó o racha que já existia no meio do casal, eles já estavam rachados. O que acontece? Um vai para um lado e um vai para o outro. Porque mesmo que eles estivessem nus, caramba, eles são um casal. Qual o problema? Né? Que falta de intimidade é essa que está existindo entre eles? Eles já estavam meio rachados. O negócio não estava bem, já fazia um tempo. Né? São conjecturas minhas, viu, pessoal? Eu estou seguindo aqui uma linha de raciocínio, todo mundo é livre para pensar diferente, obviamente, o texto não é claro, eu estou seguindo o texto, seguindo as deixas do texto, tá bom? Ok, ele comeu e os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. Então, eles entenderam que eles estavam nus. Cozeram folhas, né, costuraram folhas de figos e fizeram para si aventais, fizeram para si vestes. E até aí, eles estão tentando agora esconder a sequela do pecado. Né? Eles não estão escondendo o pecado, eles estão agora colhendo as consequências e tentando esconder as consequências. Se a fruta do conhecimento do bem e do mal, a fruta da sabedoria, do entendimento, era algo assim tão bom, por que eles não se tornaram aperfeiçoados, mais sábios, melhores? Você vê que o que acontece aqui não é esse despertamento para que eles sejam como Deus. Não tem esse despertamento. O despertamento que parece aqui é que eles percebem que eles são tão imperfeitos e tão nada, que eles agora começam a ficar com medo e com vergonha. Esse entendimento, quando cai no homem, mostra quem realmente o homem é. Nada. E aí eles assumem esse papel agora e se escondem. Primeiramente um do outro, estão envergonhados de si mesmos. Meu Deus, como a gente caiu nessa conversa da serpente, que eu imagino que até então eles não têm consciência de que seja Satanás, né? É só a amiga serpente, né? A parceira forte, amiga de todas as horas, né? De todas as caminhadas, né? Que ficava lá no meio do dia batendo papo, comendo alguma frutinha com eles lá. Né? De vez em quando voava e voltava, nossa, o mar tá lindo lá adiante, e é mesmo, sei lá, né? Mas eram parceiros. E aí eles agora não entendem que é Satanás, mas o que eles entendem é que eles realmente não são nada, são extremamente imperfeitos, e o que vem sobre eles é medo e vergonha. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, ou como está na sua versão, na viração do dia. Tanto faz, significa a mesma coisa, né? Frescor do dia, aquele momentozinho que o sol está baixando, e aí não tem mais aquele calor, e bate aquela brisa gostosa. Eles estavam no jardim mais perfeito que poderia ter existido no universo. Então, era um momento muito agradável, né? Minha versão aqui fala frescor do dia, eu achei lindo, mas a viração do dia também é a mesma coisa. Então, é um momento que a gente está tendo o sol indo embora, a noite chegando, e mais um dia acabando e outro iniciando. E a gente vai observar aqui o começo de um padrão. Vamos em frente. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Em vez deles assumirem que pecaram, eles estavam diante da presença do Pai, existia um vínculo, um laço de amor muito grande, existia intimidade, existia praticamente uma cumplicidade, né? Deus, ou melhor, o homem era a continuidade de Deus aqui na Terra. Existia confiança, tudo isso foi quebrado quando eles entenderam que eles não eram nada. E dessa forma eles chegaram e falaram, rapaz, a gente não é digno de se aproximar de Deus. O que a gente vai dizer para ele? Vamos ficar por aqui, eu vou me esconder, você cuida da sua vida, porque eu não tenho nem como te ajudar também.
E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse, onde tu estás? Ele procura logo o cabeça, né? O responsável da história. Ele não vai procurar a serpente, ele não vai procurar Satanás, ele não vai procurar Eva. Ele procura Adão, tá? Ele deu o jardim para Adão. Inclusive, a mulher, ele deu para Adão. Adão era o responsável, dono, vamos dizer assim, de tudo aquilo. Onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele te disse, quem te contou que estavas nus? Tipo, não tem ninguém aqui para te falar essa verdade, porque ainda que os animais falem, eles não têm esse entendimento. Então, quem foi que falou isso para vocês? Isso aqui é uma pergunta retórica. Satanás não tinha como conversar com Adão e Eva, né? Então, vamos lá. Quem te contou que estavas nus? Estavam nus. Aí ele fala real. Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Então aí Deus já sabe exatamente o que está acontecendo. Quem deu essa compreensão? Essa compreensão realmente estava contida lá no fruto. Eles receberam esse entendimento, a sabedoria de Deus, e eles perceberam o que eles eram, como eles eram, o estado que eles estavam. E o padrão que a gente vai perceber aqui é do pecador fugindo de Deus e de Deus correndo atrás do pecador. Percebeu aí? E isso vai acontecer o resto da Bíblia e até hoje. O pecador peca, a nação peca, o povo peca, o profeta peca e Deus vai atrás, buscando reconciliação. Sempre Deus, que não pecou, que não errou, que não feriu, que não machucou ninguém, ele é o primeiro a liberar o perdão e correr atrás do indivíduo. Sempre que a gente recebe a proposta de Deus, né, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, é Deus se aproximando da gente. E de antemão, se ele está correndo atrás da gente, ele já nos perdoou. Fala aí, Fernanda. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, a senhora avançar um pouco. Então tá, você levantou a mão aí? É, por isso que eu abaixei. Esperar a senhora avançar um pouquinho. Então tá, vamos lá. E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Safado, descarado, sem vergonha. Em vez dele assumir a responsa, olhe Deus, realmente eu pequei, né? Meu Deus, é o pai, gente, como é que foge do pai? Como é que é ludibriar o pai? Como é que ele ia viver sem o pai? Eu não sei o que bateu na cabeça de Adão. Vou viver afastado do meu Deus. Como é isso? Enfim, foi a culpa da mulher. E tem mais, a mulher que me deu foi o senhor, tá? O senhor. Essas ideias, eu disse que isso não ia dar certo. Eu estava bem aqui com o Leãozinho, entendeu? O Boto Cor-de-Rosa vinha aqui, a gente batia um papo, mas o senhor teve que me arranjar uma mulher. O senhor teve que me arranjar uma mulher. Né? Ele joga a responsa para Deus. E o Senhor Deus vai até a mulher, né? Fale, Adriana, diga. Uma observação. A mulher que tu me deste, que veio de mim. Se Eva tinha tudo isso, essa inclinação veio do gênero dele mesmo. Macabro, olha aí, ó. A mulher hoje com mágoa de Adão devolveu a crítica. Vocês viram? Vocês perceberam isso? Muito forte. Fala aí, Milene. Eu, complementando o que a Adriana falou, aqui quando a gente vê que logo que ela comeu, ela deu o fruto para Adão, Adão rapidamente aceitou. Por que também ele aceitou? Porque provavelmente o pecado tem isso, né? Logo ali na boca, logo no início é gostoso, ele deve ter visto lá talvez uma sensação, Eva passar uma sensação de êxtase, de alegria, seja lá o que for, ele nem raciocinou também, já foi logo ali também, então ele tem a grande parcela de culpa aí também. Tem, com certeza. Ele foi completamente indiferente à, à consumação do pecado. Ele foi indiferente. Fala, Adriana. E ela fez o que ele tinha vontade de fazer e não tinha coragem de fazer. É por aí. Não, Mariana, fique aí com dor de ouvido, não saia, não. Fica aí, Mariana. Ó,
sim, então, fosse como fosse, né? O bendito Adão tinha culpa, sim, pessoal. Ele, para mim, é o primeiro responsável da história, porque ele é quem recebeu a autoridade dada de Deus, a lei, quem recebeu foi ele tinha que zelar pela lei, ainda que houvesse a necessidade de se desfazer de Eva no futuro, bom, aí era problema de Deus. O que aconteceria com Eva era problema de Deus. O que aconteceria com a serpente, com Satanás, seria problema de Deus. Mas eu, Adão, tinha que me manter incólume, eu tinha que me manter sem me corromper. Não podia me permitir isso. Tá? Então, o Senhor disse à mulher, o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E aí ela vai e passa a bola para a serpente, no que ela também não está mentindo. A serpente a enganou. Mas havia dentro dela espaço para aceitar essa enganação. Já havia espaço dentro dela. Tá? Então, como a gente viu, o diabo conta meias verdades, né? Ele fala meias verdades, está misturado com o engano, é a capacidade maior dele, né? É a especialidade dele, é enganar, é mentir. E aí ela acaba caindo na história, né? Se ele aparecesse de repente para Adão e Eva, por que ele não apareceu? Eu não acredito que ele tinha essa oportunidade. Ele não tinha essa chance, né? Talvez se ele aparecesse, se ele tivesse essa chance, ainda assim, ele seria automaticamente rechaçado por Adão e Eva. Eles acabariam falando, buscando a Deus. Pô, Deus, apareceu uma criatura aqui que eu nunca vi. Então, ele vai e usa uma criatura que é próxima, né? A serpente não devia ser próxima. E vamos lá, vamos colocar na nossa cabeça, a serpente devia ser algo muito agradável, era algo muito legal. Hoje, o que a gente tem de agradável? Muito legal, assim, né? No reino animal. Cachorrinho, doméstico, você se apaixona por aquele bicho, bichinho morre, você fica sentido, né? Tem essa ligação forte. Então, isso deve ter acontecido também com a serpente. O que ela era deveria ser muito legalzinho, muito bacaninha. E não criar nenhuma forma de aversão a Adão e Eva. Então, pô, é esse animal aqui que eu tenho que pegar. Tá? Esse animal que eu tenho que usar. E Satanás vai e usa aquele bichinho. Fala aí, Fernanda. Eu sei que eu vou enxugar gelo, mas como o propósito é trazermos para a nossa vida os fatos bíblicos, nós vemos aqui, a partir do versículo 8, que é o Senhor procurando por eles, né? Procurando. Porque, de fato, o Senhor, por ser onisciente, sabia de tudo, sabia onde eles estavam, mas a todo momento a gente percebe o Senhor, aquele Senhor que lá no começo eu disse que no começo eu achava cruel, dando para a gente a todo momento oportunidade. Então, quando ele vem e pergunta para o filho onde eles estão, ainda que sabendo onde eles estão e todos os fatos ocorridos, ele se aproxima de Adão e diz assim: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Essa é a pergunta que, embora ele já saiba a resposta, ao fazer a pergunta, ele dá a Adão a oportunidade de arrependimento sincero, de confissão do pecado. Então, as muitas coisas que acontecem na vida da gente, Deus já sabe. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tudo sabe, mas eu não paro para conversar com Deus. Ele sabe, mas ele quer que você procure a ele. Ele quer que a gente vá se submeter a ele, que a gente vá confessar o pecado para ele, e o mais importante, de maneira sincera. Da mesma forma, ele vai a Eva, né? Tem esse papelão aí do Adão de transferir a responsabilidade, transferir, culpar até o próprio Deus,
né? Aquele filho mimado que diz que o pai é o primeiro culpado porque oprimiu ele, né? Então, depois disso, culpa a mulher, que está submissa ou submetida a ele, quem está abaixo, enfim. Ele vai a Eva. Ao ir a Eva, ele está dando a ela a mesma oportunidade que ele deu a Adão, de confessar o pecado e de se arrepender. Porém, ela também tem um comportamento de buscar transferir sua responsabilidade para terceiros. Embora haja aí uma meia-verdade, como já foi dito, há sim a inclinação dela, houve sim uma abertura. Satanás trabalha com as inclinações, com as brechas que a gente dá. Então, houve essa porta para que ele fosse nela e não em Adão. Tá? E aí ela preferiu culpar outra pessoa. Por que que o pai, na vez da serpente, não fez nenhuma pergunta? Porque, sabido de que se tratava, ele apenas sentenciou, né? E sobre essa sentença aí a gente fala depois, né? Mais para frente. Sentenciou, primeiro porque ele sabia do que se tratava, de quem se tratava, e também das características do animal. Porque seria apenas o espiritual? Não, tem a característica do animal. Então, o animal, pela sua característica, teve a sua sentença. Então, assim, isso me remete àquele trecho daquele vídeo que a senhora postou, daquele historiador, que fala do pai que ama, mas que é justo. Então, ele não poderia simplesmente passar a mão na cabeça e deixar as coisas como estavam, até porque já havia tido ali uma quebra, havia tido ali um rompimento. Então, essa parte, o mais precioso desse trecho, é a gente entender que a gente precisa buscar o Pai, por pior que seja a situação, o pecado, o problema. Ele sabe sim, mas a gente precisa confessar, a gente precisa falar com ele. É isso. Isso mesmo, muito bem colocado. Ele realmente dá a oportunidade para os filhos dele, né, se retratarem ou se posicionarem, assumirem suas falhas, mas não acontece, né? Vai tendo esse efeito dominó e vai jogando lá para a serpente, e a serpente não tem nenhuma chance de se defender, simplesmente ela é amaldiçoada. Acabou. A serpente, que eu acho que era quem menos tinha a ver com a história, gente. Eu acho que era a serpente. Né? Porque a ideia mesmo era Satanás que usou a bichinha. Mas não quis conta com Deus. Deus chegou. A bichinha também tinha a porta escancarada. Porque todas as versões falam que ela tinha características assim, né? Oportunistas e outras coisas. Então, a bichinha também tinha a porta bem escancarada para ser usada. Mas a bichinha já foi criada assim por Deus, gente. E ela não tinha a mesma capacidade de discernimento e de pensamento que nem o ser humano, entendeu? Como é que um bicho que não tem discernimento é ardiloso, astucioso e tudo mais? Isso é confuso para mim. Mas Porque ela entenda, também foi criada pelo pai. ó, se a gente for observar uma hiena, né? Friamente, falando do mundo animal, a hiena é um bichinho ardiloso, velho. Mas é a capacidade dele, são os dons que esse animal tem para se defender na natureza. Né? Se a gente for olhar, cada bichinho vai ter lá suas características, né? Suas armas de defesa, suas proteções, né? A gente vai olhar para o camaleão, ele se camufla, então cada um tem lá seus negócios, e tudo quem fez isso foi Deus. Então Deus deixou a bichinha, a pobre da serpente lá, entendeu? Com essas características. Não sei por quê, a bichinha, gente, bichinha, não sei, a bichinha foi amaldiçoada, se lascou, entendeu? A bichinha se lascou. Então, lá vem, e o Senhor disse à serpente, não perguntou nada, não deu chance de resposta, tá? Por que tu fizeste isto? Tu és amaldiçoada, acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Pode todo gado e todo animal do campo ser amaldiçoado um dia, mas você vai ser muito mais amaldiçoado, né? Sobre o teu ventre tu andarás, e aí o bichinho para de andar, ou de voar, né? E tu comerás
todos os dias da tua vida pó. Então, ele passa a rastejar, e a gente não tem muitos animais assim, né? Minhoca, mais algum bicho aí que rasteja? Diga aí, dona Maria. Dona Maria não precisa desligar o vídeo, não, é só ligar o áudio. A senhora desliga o vídeo, mas não liga o áudio. Veja aí o áudio, tá aí agora. Já liguei. Olha só, se ela, porque você mesma foi procurar os termos, né? Então, sagaz é o quê? Habilidade em várias áreas, que você colocou, eu anotei, e consegue usá-las para a execução do seu objetivo. Certo? E a cerveja, ela usou de psicologia, ela usou de indução, certo? Ela usou de indução. Ela não chegou para você e disse, oh, você já é obreira, você já vai tanto para a igreja, esse domingo fica em casa dormindo. Ela não fala isso. Ela induz você a achar isso. E foi o que ela fez. Não foi ela, gente. Bichinha, foi Satanás. Usou a bichinha. E tem mais. Se ela fosse usada por Satanás de total inocência, Deus não teria castigado ela. Porque então Deus seria injusto. Pense bem. Deus não ia castigá-la se ela não tivesse culpa. Então, ela tinha culpa. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava induzindo uma pessoa a desrespeitar a Deus. Porque os animais eles também respeitam a Deus. E nós sabemos disso. Quer dizer que no dilúvio, não foi caçar animal nenhum, não. Deus mesmo mandou eles irem e eles foram. Deus tem o domínio também sobre os animais. E eles conhecem, entendeu? Eu sinceramente, entendeu? Eu acho que ela tem culpa. Porque se ela não tivesse culpa, Deus não a castigaria, porque Deus é justo. Fala aí, Fernanda. É isso. É o que Dona Maria está falando. Tem lá as características dela que fez com que fosse oportuno para o maligno, né? E como a palavra aqui, ela não fala claramente, abertamente que ela estava sendo usada, né, até então. Apocalipse 12, 9 diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, é a referência dele a partir desse acontecimento aí. Então, realmente, ela casou direitinho com o negócio aí, por isso foi punida, como Dona Maria falou. Bichinha. A bichinha. Bichinha. Tá bom. Então, a bichinha se lascou, perdeu a forma que ela tinha, que Deus tinha dado para ela, né? Ela vai acabar adquirindo uma outra forma. E Deus fala aqui claramente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa é a primeira passagem que fala sobre o Senhor Jesus na Bíblia, tá certo? O pessoal, estudiosos da Bíblia, chamam isso aqui de proto-evangelho, o começo do evangelho, tá? E aí a gente vai entender que a semente da mulher vai ser justamente o Senhor Jesus, que vai fazer isso. Ele vai ferir a cabeça
Quando a gente fere a cabeça, a gente vai ter uma eficácia maior, realmente a gente vai controlar, eliminar aquele problema, e ele ferirá o calcanhar, né? Algo que já não é assim tão grave, né? Vai lá embaixo, fere o calcanhar, mas continua vivo, continua andando, continua seguindo a vida. Então, a gente vai entender que seu Jesus, ele vai ser ferido o calcanhar, essa simbologia, né? Ferido o calcanhar, quando ele é crucificado, é uma aparente derrota, não é derrota, muito pelo contrário, tá certo? E no futuro, ele vai sim acabar com Satanás. Fala aí, Fernanda. Não, era isso aí que eu queria. Eu tinha uma ideia de que era a crucificação, esse calcanhar, mas eu não tinha certeza, e a senhora já me confirmou. Fechou. Então, vamos lá. A mulher, ele disse, né? Então, começou a cadeia lá de baixo, né? Começou com a serpente já sofreu dela, agora vem para a mulher. A mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Não é que ele ia multiplicar o sofrimento, ele ia multiplicar grandemente o sofrimento. Será que Deus estava chateado? Será? Esse povo aí que pariu, dói tanto assim. Essas coisas assim me assustam, gente. Imagine parir com esse grande sofrimento. Tá amarrado um negócio desse. Cesarianas, tá? Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Bom, e aí a gente vai ponderar aqui algumas coisas. O fato de ela ter de se multiplicar, isso não é uma maldição, porque isso já era previsto. Haveria, sim, a necessidade que o homem se multiplicasse. E eu não sei, sinceramente, se aqui já não há multiplicação. Porque quando eles citam a genealogia, o que importa para eles não são as mulheres, o que importa são os filhos homens. Não sei se aqui já não tinha filhas, tá? Mas, enfim, ele fala que vai multiplicar grandemente o sofrimento e a tua concepção. Ele vai multiplicar as dores na hora do parto. Né? Então, talvez aqui, será que ela não já pariu? Né? Porque, de repente, já havia um sofrimento, e ele agora vai multiplicar o sofrimento. Como é que ele vai multiplicar o sofrimento de algo que ainda não existiu? Bom, talvez já existam aqui mulheres, né, filhas, sendo geradas. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. O fato do desejo ser para o marido já significa que quem tem a última palavra vai ser o marido. Então, não importa qual é o seu desejo. O final é o teu marido quem vai determinar o que vai ser, o que você vai fazer, o que você vai poder fazer ou não. E ele vai governar sobre ti. E isso aqui também já tinha sido decretado lá atrás, tá? Talvez Deus não tenha falado diretamente para Eva, mas a ideia de governança sobre tudo que havia aqui na Terra já estava nas mãos de Adão, tirando aquelas coisas que Deus deu nome, lá no capítulo 1, aquelas coisas não, aquelas coisas ali, os mares, né, a terra, o ar, né, isso aí está nas mãos de Deus, o controle. Todas as demais coisas a que Adão deu o nome, aí está no controle dele, inclusive Eva, quem deu o nome foi Adão. Então, estava no controle dele, né? Deus deu a mulher para Adão. Isso já existia. Então, por que ele reafirma, né? Ele governará sobre ti. Então, me deixa mais uma vez com aquela ideia de que ela estava invertendo os papéis. Não era mais Adão quem estava mandando, não era mais sobre ele que estava a autoridade, ela já tinha tomado isso para si, Adão não sabia como controlar, Adão simplesmente entregou, e quando ela vai e come do fruto, simplesmente é ele quem obedece, é ele quem segue, não é ele quem dá a direção. Né? Então, aqui já fica Deus reafirmando, olha, desejo seu estará sobre
o teu marido, né? Será para o teu marido. E ele vai governar sobre ti. Fernanda levantou a mão aí, quer falar, Fernanda? Era outra coisa, mas isso aí me fez pensar o seguinte: Fale. algumas leis e normas e procedimentos são criados a partir da necessidade da existência deles, né? Então, pressupõe que, de fato, eu estava achando que a senhora estava super, ultra, mega viajando nas suposições da cabeça de Eva e dos conflitos de Eva, mas a coisa está seguindo por um caminho que sugere que, de fato, havia aí um comportamento que precisou haver a instituição do homem enquanto cabeça para poder colocar as coisas no lugar. Porque se não tivesse tido essa necessidade, talvez não tivesse sido instituído. A partir daí, vem a instituição do homem por cabeça da mulher, né? Então, eu estou começando a ir na sua linha de raciocínio aí, viu? Então, pronto, vamos lá. E a Adão, ele disse, pronto, aí agora chegou. O castigo sobre Eva era ela parir com dores e o desejo dela vai estar submetido ao marido, o desejo da mulher, né? Você vai ver que aqui, até aqui, não fala Eva, né? O nome Eva vai vir depois. Aqui é mulher. Então, a mulher vai ter que estar submetida ao seu marido, tudo bem? E isso a gente entende que realmente é uma ordenança extremamente necessária, porque a mulher tem tendência de inverter o papel e de tomar para si as responsabilidades, de tomar para si as decisões, entendeu? O cara demora um pouquinho de tomar decisão, ele precisa de mais tempo, ele está lá ponderando, a mulher não, já quer passar na frente, não, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito, e às vezes não é nem a melhor ideia, não é Estou nem a melhor começando a ideia. entender Deus, viu? É. E aí, quando a gente vai perceber, Deus tem que dar essa freada na mulher, tá? A gente vendo hoje os movimentos feministas, a gente percebe isso claramente. Vou deixar a Adriana falar. Fala, Adriana. Abre o áudio. Vai eu. Eu ouvi o que Fernanda falou e eu ouvi o que você falou. O que eu entendi logo lá atrás, quando eu li, ainda não mudou. Eu entendi o seguinte: os dois eram iguais. Não existia eu sou maior que você. O maior era Deus. Eles eram iguais. Como houve o pecado e iriam sair da presença de Deus, ali onde Deus mandava, comandava tudo, vinham para fora, precisava de um cabeça. E esse cabeça, Deus instituiu o homem, porque foi a primeira criação dele, né? E porque a mulher fez com que, de uma certa forma, ele incitasse a pecar. Então, ele colocou o homem acima e a mulher abaixo. Não é porque a mulher é menor do que o homem, é porque ele precisava de alguém para coordenar, alguém que fosse o cabeça, alguém para administrar. Então, eu pensei dessa forma. A instituição casamento, analisei também essa parte se não tinha filhos ou não, né? Mas como Deus não fala, então a gente fica na nossa. E a parte onde você falou sobre quando Adão teve Caim, né? Caim, Abel, sei lá, um dos dois, ele já tinha 150 anos. O que eu pensei, Não sei se são não sei 150 não, mas eu acho que ele tinha mais de 100, não tenho certeza. eu até não sei se eu comentei com a Maiana, eu pensei o quê? Que quando ele saiu do paraíso, no paraíso ele não ia envelhecer, eu acho. Não. Então, poderia ter passado muitos anos, e a parte onde... não, essa outra parte eu vou falar depois, se eu não esquecer, né? Mas é isso aí que eu queria falar, sobre, para mim, os dois eram como iguais, não existia nem mais e nem menos. Só que, devido à desobediência, houve as punições do menor para o maior, e aí foi instituído. A serpente vai rastejar, a mulher vai rastejar os pés do homem, e o homem vai mandar em tudo.
Não é rastejar os pés do homem, não. Não é isso. Não é o que está escrito, tá? Eu sei, mas a gente botando na cara por Não, mim. não, não. Você está exagerando. Você está fazendo igual a Eva. Você está extrapolando a palavra de Deus e já está acrescentando coisa a mais. Não, não, não é rastejar, não. Fala aí, Fernanda. Eu concordo em parte com a dona Adriana no que ela fala sobre a instituição da liderança do cabeça, como foi dito, mas eu entendo que há aí uma questão da capacidade de... a palavra fugiu, estava prestando atenção no que ela está falando. Eu vou usar persuasão, mas era uma outra palavra que eu queria falar. A mulher, ela tem essa capacidade. E a própria palavra, eu não me lembro aonde que vocês me perguntem, e as pregações e tudo que a gente vem entendendo e aprendendo, é essa capacidade que a mulher tem de influenciar, e que a mulher, sendo sábia, ela pode edificar sua casa. Mas a falta dessa sabedoria, aliada ao poder, ela pode ser destrutiva. Então, naquele momento do comeu e deu ao seu marido e ele também comeu, entra aí essa capacidade de persuadir o outro a fazer algo que ela quer. Então, acredito que, questões como essa, não vou limitar isso, mas questões como essa veio-se a instituir a questão da liderança masculina, sim, de fato. E concordando, sim, com essa necessidade, porque nós nos conhecemos um pouquinho e sabemos que, se não frear, fica puxado por menino, entendeu? Fica, justamente por causa da nossa capacidade de persuasão, como você aí bem falou. Ó, se a gente for para Gênesis 2, no verso 15, a gente vai ter assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A autoridade está sobre Adão. Os animais não eram iguais. E a mulher também não era igual. Ela era auxiliadora. Se ela é auxiliadora, como a gente vai ver aí, ajudadora, no verso 18, né, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer uma ajudadora adequada para ele. Bom, se é auxiliar, não é a cabeça, não é igual, é auxiliar. Então, não tenha na sua cabeça, nos seus pensamentos, entendeu? Tem umas coisas aqui que eu deixo vocês falarem e fica à vontade, porque o texto dá espaço a outras interpretações, mas aqui não tem espaço. Tá? A mulher era auxiliadora, e ela aqui passou de auxiliar, e ela agora está sendo a coordenadora. Entendeu? E aí Deus vai reafirmar: não é bem assim. Não é bem assim. Se você não tinha ouvido da minha boca, agora você está ouvindo. Tá? O seu desejo será para teu marido, e ele governará sobre ti. Deu para entender agora? Então é nessa pegada, entendeu? Eu estou falando assim, Deus falando com eles. Então, Deus falando. Deu para entender agora, Eva? É nesse entendimento, é nessa linha, tá certo? Vocês vão se lascar, mas você vai ter que continuar tendo esse entendimento, e você vai sair do Jardim do Éden, mas você vai ter que levar lá para fora esse tipo de prática, se é que você quer que seu casamento venha prosperar. Tá? Então, vamos voltar aqui para o texto. E a Adão, ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, não era para você escutar a voz de sua mulher, era para você ter escutado a minha voz, e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Tá vendo? Ele repete a ordem: não comerás. Ele não disse não toque. Ele disse não comerás. Né? Amaldiçoada é a terra por sua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da sua vida. Então, a coisa estava tranquila, velho. No jardim, já primeiro que quem plantou foi Deus, Adão não teve o trabalho de plantar. Ele já encontrou tudo pronto.
O que Deus está dizendo agora, olha, não vou te dar mais na mão, agora você vai ter que produzir. E não vai ser fácil, não, porque no meio lá da sua produção, eu ainda vou botar erva daninha para crescer, eu vou permitir que a erva daninha cresça, só para atrapalhar para você lembrar que, olha, você não devia ter pecado. Agora seus trabalhos tá sendo acrescentado. Trabalhar não era problema, ele já trabalhava, né? A gente já viu que ele tinha lá o trabalho de guardar e cultivar o jardim, mas ele não tinha tido trabalho de plantar. E esse cultivar, tá? Que a gente já viu que é servir. Esse cultivar, se a gente for aí parar para pensar, é o quê? Podar? Não tinha podadeira, não tinha lascar as galhas, não sei bem o que é isso. Né? O Jardim do Éden, ele provavelmente não tinha uma capacidade de se multiplicar. Ele era aquela região ali, era só para eles dois. Tinha o resto da terra toda, mas aquela região, o jardim, era só para eles dois. Tanto que tinha lá a árvore da vida, de repente, realmente, eles não envelheciam, e ele toda hora comia lá o fruto da árvore da vida, e ele não ia morrer, né? Não estava tendo, acho que, eu imagino, não tinha a multiplicação do jardim. Então, não sei bem como seria esse cultivar, tá? Que não seja usufruir. Mas, bom, vamos lá. Você agora vai continuar usando a terra, inclusive você vai usar aquilo que você vai se relacionar com aquilo de onde você veio, tá? Você vai perceber que você é igual a isso aí, tá? Você é pó, e você vai ter o trabalho agora de plantar, e você agora vai ter o trabalho de separar as ervas daninhas, você vai ter uma briga muito maior, tá certo? Então você vai ter que correr atrás. Agora, meu irmão, vem a ideia do suor do rosto. Será que lá no Jardim do Éden ele não suava de repente lá brincar, correr e colher uma fruta ou outra, subir na árvore? Sei lá. Então, existia o suor, sim, mas agora o suor é por conta do trabalho. Esse trabalho vai ser extenuante, não vai ser mais a mamata que estava, né? Alguém falou aí, né? De filhinho mimado. Não vai ser mais a mamata, agora o negócio vai ser diferente. Então, a terra vai ser amaldiçoada, ela não tinha espinhos, ela não tinha ervas daninhas, agora ela vai ter ervas daninhas, né, por sua causa. Meu Deus, o que a terra tem a ver com a história? Bichinha, gente, eu vou lembrar da bichinha. Agora vem a terra sendo amaldiçoada, né? A terra. Talvez pelo fato de Adão ter sido feito da terra, né? Então, tudo que estava relacionado com Adão seria de alguma forma punido, tá? Tudo que estava relacionado com Adão seria punido. Então, a bichinha agora da terra vai ser amaldiçoada também. Então, com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. Tem uma chance para você. Agora vai ser dificultado, tá certo? Vai ser difícil, mas tem uma chance para você. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da sua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então, imagino que a terra acaba sendo amaldiçoada justamente porque Adão veio da terra, Adão veio do pó. E ele agora vai retornar também para o pó, coisa que não iria acontecer. Por quê? Porque ele tinha acesso à árvore da vida, certo? E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E aqui a gente vê os primórdios daquele sistema sacrificial que a gente tanto falou, né, lá em Zacarias, e falamos também em Oséias, e em outros livros também nós já comentamos sobre isso, em Hebreus, tá bom? Fala aí, Adriana. Aí a gente, não sei se eu vou falar besteira, sobre quando eu vou falar assim, do pó você veio e do pó voltarás, né? Aí eu lembro do oleiro, né? Então, quando Deus fala
né, na parte de Jeremias, que para moldar, da mesma forma a gente pode lembrar que Adão foi moldado, ele fez Adão. Então, é uma obra-prima das mãos dele. Então, ele foi o oleiro de Adão. Então, por isso que esse cuidado, mesmo Adão tendo pecado, ele teve o cuidado, mesmo ele tendo punido, porque é uma punição, né? Ele teve o cuidado, porque ele não vai deixar com que eles passem necessidade. Ele vai ensinar, ele já ensinou. O jardim foi como se fosse uma escola, para quando ele estivesse cá fora, ele pudesse usar todo aquele aprendizado que ele teve com Deus. Sim, procede, sim. Ok? E Adão chamou o nome de sua mulher, tal, para Adão e para... Pronto, aqui, né? Então, a gente começa a perceber aqui a necessidade do sacrifício animal para acobertar pecado, né? Então, os dois pecadores aqui, eles vão ser cobertos por animais, até então não tinha morte, tá certo? De animal, não tinha morte de nada, mas há aqui o primeiro sacrifício de animais. O próprio Deus faz isso, sacrifica animais, tira o couro, faz a roupa e dá para Adão e para Eva. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Então, ele está lá confabulando, né, com Jesus e com o Espírito Santo, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e também coma da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora formado, né? Então, não tinha mais condição de eles terem vida eterna. Deus já tinha determinado a consequência do ato dele, né? Então, ele morreria, certamente morreria, se tocasse no fruto da árvore da ciência. A morte não foi física, então fica claro aqui que Deus não está falando de uma morte física, ele está falando de uma morte espiritual. E para que não haja vida eterna, a árvore a gente vai saber que foi retirada, essa árvore hoje está lá nos céus, e o Senhor manda ele para fora do jardim do Éden. Então, ele perdeu agora a mamata, não perdeu ainda a vida, e ele vai ter a chance, a oportunidade de se reconciliar com Deus ainda, a chance. Assim, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, né? A espada do Senhor, uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso foi por um tempo. Hoje, com certeza, o Jardim do Éden já não existe mais, tá? Então, no momento que ele fala aqui, né, ele deixa a dica que os querubins ficaram no lado leste do jardim, dá a dica de que também Adão e Eva, eles se distanciaram para o leste do mundo que havia naquele momento, daquela região, lembra ali o Tigre, o Eufrates, aquela região ali, que no futuro vai ser a Síria, né, a Babilônia depois, tal. Então, aquela região ali, eles seguiram para o lado leste e aquela região começa a ser habitada, porque agora ele vai se multiplicar. Como eu falei, de fato, né, eu não sei se ela já tinha filhos aqui. Eu, há muito tempo atrás, conversando com um PR, ele chegou a cogitar que esses filhos nasceriam, inclusive, com 3, 4 meses de gestação, sei lá. Foi uma possibilidade que ele ventilou, porque não haviam dores, entendeu? Então, para não haver dor, a criança ainda era pequenininha, tal, e, bom, enfim. Se houve geração de filhas, não filhos, de filhas, isso vai sair com eles também do Jardim do Éden. Fala aí, Fernanda.
No 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Esse era, eu sei que na tradução há acréscimos ou perdas, não sei, mas esse era nos indica um fato, né? De que ela era. Mas a palavra só vem falar em conceber no 4, não é É, isso? Então, é possível, de fato, que sim, e que se tratasse de mulheres e não mencionadas, porque não, enfim, não mencionadas. exato. Porque mulheres não eram relevantes, tá? Não importava bem as mulheres, porque a semente vinha do homem. Então, não é porque a mulher não vale a pena, não é importante, mas é que para a genealogia não é relevante. Poucas mulheres são citadas nas genealogias. Tem mulheres citadas? Tem, mas são muito poucas mesmo, entendeu? A genealogia seria dos homens por causa da semente, o sêmen, tá bom? Que está nos homens e eles quem vão determinar essas gerações. Então, Deus vai preservar Adão e Eva, eles vão ter Caim e Abel, esses dois né, Abel vai morrer, o Caim vai perseverar, mas Deus não quer que a linhagem que interessa venha de Caim, não de uma semente ruim. Então, vai vir Sete, né? Depois de Sete é que vai vir a linhagem que vai chegar até o Senhor Jesus. Então, importa para Deus que esses homens que existem na linhagem sejam homens especiais. Vai ter umas coisas ruins no meio do caminho, mas ele vai buscar sempre os melhores, né? As melhores sementes, tá certo? E isso vai vir dos homens, tá, pessoal? Então, fica aí. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Fale aí. Cale-se para sempre, ok? Fernanda levantou a mão primeiro. Diga aí. Deixa a Mai falar. Maiana, fala, Maiana, ela já te deu a palavra. Eu fiquei me perguntando por que Deus aparece lá no capítulo 1, acho que no final do capítulo 1, que Deus fez a mulher idônea. E se ela tinha todas essas qualidades, por que ela pecou? Aí, depois de muito tempo, cheguei à conclusão que por causa do livre-arbítrio. Deus criou a criatura para servir, para adorar a Ele, mas também deu o direito dela se recusar, porque foi isso com Satanás. E Deus, ele condenou todos. E a safada da Eva, ela não se tornou maldita, a vagabunda, porque Não fala isso a não, bichinha, gente, bichinha. tinha fim de rato, que nasce lá no meio do mato sem couro nenhum. A serpente se tornou maldita por causa de Eva, por causa do Satanás, porque se deixou ser usado. Adão se tornou maldito. Até a terra, que era irmã de Adão, se tornou maldita. Mas Eva não. Eva não foi amaldiçoada. Adão não foi amaldiçoado não, irmã. E Adão, peraí. Versículo 17. Maldita é a terra por sua causa. Mas, de certa forma, ele foi. Mas Eva, que foi quem aprontou. Não, ele não foi amaldiçoado. Se ele fosse amaldiçoado, ele não ia ter Eu chance. tinha lido em alguma outra versão, ele estava como maldito. Não. Se ele tivesse sido Deve amaldiçoado, ser olha, da tradução. o que Deus amaldiçoa, ele não volta atrás, tá? Ah, deve ser erro da tradução. Você ouviu falar essa parte? O que Deus não, mas que fique esse pensamento. Ele lá de antemão, ele já abençoou Adão e Eva. Lá no capítulo 1, ele já tinha abençoado. Ele não vai voltar atrás nesse sentido. Ele não está falando aqui de terra, de animais, ele está falando. Mas a própria pessoa se amaldiçoa. Você Erros pode de dizer que traduções ela da vai. parte. Posso continuar? Você pode até dizer que ela vai colher os resultados, né, das consequências dos seus atos. Mas Deus amaldiçoar, não, tá? Vai. Foi nenhuma dessas outras traduções, só que agora eu não vou procurar ali qual foi. Só que ninguém ficou livre de sua culpa. Ninguém. A serpente, mesmo ela sendo um animal, ela tinha a opção de fazer igual aos porcos. Porque quando as legiões quiseram sair lá, não queriam sair dos homens,
implorou para ser lançado nos porcos, eles se precipitaram. Todo mundo ouve a voz de Deus. E se todo mundo ouve a voz de Deus, é porque todo mundo tem a capacidade de obedecer. Não tem lá aquela passagem que diz que o vento obedece às ordens e tudo mais. Quando Deus fala com qualquer coisa, essa coisa não ouve. Se a pessoa, depois de morta, tem a capacidade de continuar ouvindo, já teve alguns estudos até sobre isso. Então, por que que eles não obedeceram? A questão é, se Deus deu a ordem para você, cabe você cumprir. Foi o caso do profeta velho com o profeta novo. O profeta novo tinha ouvido da voz da boca de Deus que não era para ele voltar. O profeta foi lá, disse que um anjo falou com ele, foi um anjo, nem sei, e fez com que ele voltasse, mas ele já tinha ouvido a ordem de Deus. Satanás, aqui no final, Deus afirma que o homem de fato se tornou como um Deus. Na minha versão não fala como deuses, fala como um Deus. Foi a mesma coisa que Satanás quis para si quando ele pecou. Lá em Isaías 14:14 fala: subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então, cada um sabe o que está dentro de si, cada um quer ter esse poder de fazer o que quiser e ficar livre Da consequência. da consequência. E não vai ter, porque é Provérbios 21 que fala que não há maldição sem causa. Se é E às vezes Provérbios a gente, 21, eu não sei, mas que tem isso, tem. ou é 18, 21, alguma coisa assim. Às vezes a gente para e pensa, poxa, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu não fiz nada. E realmente, muitas vezes a gente não fez nada. Mas a gente está colhendo as consequências do pecado dos outros. Porque quem pecou foi Eva, foi Adão. Eu não estava lá. Eu não tive nada a ver com isso. Aí a ordinária peca, pronto. E a culpa cai em cima de mim, que não tive nada a ver. Então, não é a questão de Deus ser injusto, é por causa das próprias inclinações, porque vai chegando no meio do caminho que cada um vai fazendo suas escolhas e quer depois colocar na conta de Deus, que nem Adão fez. Eva, do mesmo jeito, vai um culpando o outro e ninguém tem a coragem de dizer, poxa, eu pequei. A palavra me perdoa é tão pesada que eles não tiveram essa coragem de pedir perdão. E por que eles tinham medo da morte se eles nem sabiam que era a morte, de certa forma? E foram pecar, não queriam morrer, por que não comeram o fruto da árvore da vida? Ia que pecasse, mas já ia com o frutinho lá na mão para garantir a vida eterna. É aquele negócio da pessoa ser cega pela ambição. A pessoa coloca na cabeça que quer algo e não pensa nas consequências, não pensa em mais nada, ela não vê mais nada. É aquele brilho que ofusca tudo. E ela se deixa ser enganada. Porque quando eu falei dos porcos, quando a jumenta de Balaão estava lá, que Balaão queria ir e o anjo estava lá na frente, o anjo nem falou nada, mas ela viu e ela ficou lá parada. E apanhou a primeira, apanhou a segunda, até acho que começou a doer mais forte. Ela falou, você está me batendo, você está cego, tu não está vendo um anjo aí? Se até um animal tem a sensibilidade de ver as coisas de Deus, por que a criatura que ele criou para isso não tem? É tudo uma questão do que você quer, de quem você se fixa. Ok. Adriana? Eu vou falar o que eu escrevi. O que eu escrevi, né? O que mais me coisou. O que mais me coisou? Eu botei assim, ó. Creio que aqui Deus quis testar até que ponto o homem era confiável e obediente. A mulher se deixou seduzir pelas palavras da serpente e fez a escolha de comer do fruto. Não que o fruto tivesse algo a mais, mas a obediência é a escolha. Qual é a voz que temos que dar ouvido? Né? Ela deu voz, ela ouviu a voz da serpente. Se a gente analisar, parar, pensar,
a mulher todos os dias, à tardezinha, passeava com Deus. Então, existia as perguntas e tinha as respostas. Ao certo, a gente não sabe qual era os pensamentos, quais eram os questionamentos, porque com a evolução da humanidade, que se veio vários questionamentos, que se veio... hoje a gente vê muito falar sobre o feminismo, sobre a mulher querer ser o papel na sociedade, que nós temos nosso papel na sociedade, que, diga-se de passagem, árduo, né? Porque se a gente for analisar, criar uma família não é fácil. Uma família é uma empresa, uma família é uma indústria, porque logo como você pare, você já produziu um produto que colocou no mundo. Se a gente for olhar assim, dessa forma, entendeu? E a mulher hoje quer ter vários espaços. Então, a gente não sabe o que Eva pensava, a gente não sabe quantos anos vinham essa conversa, essa sedução, essa forma de falar, não, olha você, que a gente já vê aí que é o diabo encarnado na serpente. É como Dona Maria falou, a serpente também se deixou ser levada, se era um ser inocente, deixou de ser inocente a partir do momento que ela todos os dias vinha, né, conversando com a Eva e colocando na cabeça ou buscando nela essa inclinação, né? E aí a gente observa qual é a voz que a gente está ouvindo. Né? Porque a Eva se deixou ouvir a voz da serpente. Ela andava com Deus, mas ouviu a voz do diabo. Adão andava com Deus e se deixou também ser levado pela voz de Eva. Porque a partir do ela não pegou o fruto e deu a ele. Olha, coma. Ela deve ter dito alguma coisa. Ela deve também ter tido, como você fala, ele deveria já estar... Ela já deveria ter dito assim, olha, a serpente hoje falou para mim isso, isso e isso. Olha, a serpente hoje falou isso, isso e isso para mim. E ele deve dizer, rapaz, mulher, tu não está vendo que o nosso pai falou para a gente não comer? Vamos obedecer. Não sei nem se existia essa palavra obedecer. Mas vamos obedecer. Vamos fazer o que ele está dizendo. Nós temos tudo isso aqui. Mas a gente só faz suposições e a gente tira nossas conclusões devido ao que está escrito na Bíblia. Então, eu acredito que eles deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. E a consequência disso foi a punição que teve, né? Que a gente colhe até hoje por essa punição. Eu acredito que depois eles vieram se arrepender, mas o arrependimento já era tarde demais. E as nossas escolhas mostram como será o nosso futuro, né? Então, o futuro deles foi o quê? Ter os filhos dele e também ser, que a gente também vê o que está escrito, imagina, vê pelos filhos dele, a gente vê que foram pessoas que penaram para ter um referencial de pai, passar um referencial de pai, passar um referencial de mãe, mesmo assim houve o outro pecado, a outra a outra agilidade do diabo. Então, o que eu achei interessante é a voz. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Que voz nós estamos deixando adentrar os nossos ouvidos, adentrar a nossa mente, adentrar o nosso coração? Porque se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente obedecer à voz de Deus, tudo que a gente passar, todas as consequências, eu não sei se foi com a Maiana que eu falei, ou eu falei com alguém, Deus não vai tirar a gente da situação, Ele vai nos tirar na situação. Porque se a gente está vivendo, muitas das vezes, a situação, é porque muitas das vezes a gente procurou aquela situação conscientemente ou inconscientemente.
E muitas das vezes a gente tem que ouvir a voz de Deus. Não sei quem foi que falou sobre o diabo falar: hoje você você não precisa ir no... Como é que chama, meu Deus? Na igreja domingo, não. Você já foi sexta, você já foi sábado, você já foi quarta. Isso é uma forma que o diabo tem de colocar na nossa mente, e naquele dia a gente tem que receber algo e a gente não recebe, porque a gente deixou aquela voz predominar na nossa mente, predominar na nossa vida. Então, para mim, o que ficou mais de tudo, porque esse capítulo, ele tem vários temas, ele tem várias parágrafos que a gente pode falar aqui sobre casamento, sobre obediência, sobre devoção, várias coisas. Então, cada uma vai falar uma parte, né? Você já falou sobre casamento, sobre a inclinação da mulher, a inclinação do homem, e a voz, como a gente trazer para os nossos dias de hoje. Que voz é que a gente está ouvindo? Qual é a voz que a gente está... a gente já falou isso, não sei se foi em Atos, a voz do nosso pastor. Então, quem é o nosso pastor? É Jesus. Então, a gente consegue reconhecer a voz do nosso pastor? Então, a partir do momento que a gente reconhecer a voz do nosso pastor, a gente está no caminho certo. A gente nunca vai nos desviar do alvo, a gente nunca vai desistir, a gente vai perseverar até o final. Até na hora que Jesus dizer assim: vem cá, minha gordinha, está na hora de você ir comigo. Gordinho é você. Gordinho é você. Ele não vai falar isso É comigo. eu mesmo. É eu mesmo. Na rádio. Sim, minha filha. Você acha que Jesus ama menos eu do que você que é magra? Ele me ama mais, porque eu tenho mais rechuchudinha. Fala aí, Fernanda. O versículo 23 e 24, que fala que ele lançou fora do jardim para lavar a terra e de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Há estudos que diz que Deus fez isso para impedir que ele vivesse essa condenação eternamente. Como a senhora falou do fruto, que se ele comesse o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente, mas viveria em sofrimento, porque ele havia tido uma condenação. Então, a misericórdia de Deus aí, ela se faz quando impede que ele alcance a vida eterna para viver eternamente em sofrimento. Essa linha de raciocínio me remete a quem é Deus, no mínimo que ele pede da gente, e o que Jesus pede da gente. Quando o Senhor Jesus diz, saber de fato, são palavras minhas, tá? O significado de misericórdia quero, e não sacrifício. Eu vim para os pecadores, e não para os justos. Quando a gente entende, ou entra no caminho de entender isso, a gente para um pouco para pensar que o mínimo que ele quer da gente é que a gente não julgue, que a gente entenda quem é, o que não é pecado, que que Deus odeia o pecado, não o pecador, e que o nosso papel é o que ele fez por nós, é perdoar. Não me cabe perdoar. O mínimo que ele quer de mim é que eu tenha essa misericórdia para com meu irmão, que eu possa olhar para o meu irmão na condição hoje de pecador, mas que tem toda a oportunidade do mundo de ser salvo. Porque se eu perder isso de vista,
o meu irmão, no último minuto, pode ser salvo e eu me perder. Porque eu estou olhando para o meu irmão, eu não estou olhando, eu estou olhando para o pecado do meu irmão, não estou olhando para o que Jesus quer de mim. Ah, mas que sacrifício eu ofereço? Não importa o que eu faço para Deus na obra. Se eu não tiver misericórdia, se eu não tiver esse olhar para o meu irmão, nada vai adiantar, nada vai servir. Eu preciso entender que, enquanto ser humano nesse corpo de carne, nós temos inclinações na grande maioria para o mal, e que a nossa batalha todo dia é vencer, mas vai ter dia que a gente não vai conseguir. E se a gente não conseguir entender que o meu irmão hoje não conseguiu, como é que a gente vai lidar no dia que a gente não conseguir nós mesmos vencer a nossa inclinação? Então, eu vejo nisso que parece o fechar dessa porta, o colocar uma espada de fogo, o que parece uma condenação absurda, definitiva para Adão, vejo um ato de misericórdia, ainda que numa condenação, ainda que sendo punido porque não apresentou arrependimento sincero, isso precisa ser claro, ele está sendo punido porque ele não apresentou arrependimento sincero diante de Deus, ainda há misericórdia da parte do Pai para com ele, para não prolongar seu sofrimento. Quando o nosso sofrimento é prolongado, quando a gente não enxerga a misericórdia nossa para com o outro, ou de Deus para conosco. E quando está ruim, a gente não vê o bom, a gente vê o ruim. Então, é isso. Tiago 4, a partir do 10, deixa bem claro uma parte do nosso papel. E é válido a gente estar meditando nisso aí. Eu, em primeiro lugar. Ok, Isis. Eu já li essa passagem várias vezes, porque a gente sempre começa não, vou ler a Bíblia toda, a gente sempre começa por Gênesis. E eu sempre me perco aí em Gênesis, nunca consigo concluir. Mas essa passagem, eu já li várias vezes, e cada vez que eu leio, ela fala comigo diferente. Eu queria comentar tudo, mas já vai dar meia-noite. Já deu. Já deu. Eu lembro também do pastor Cláudio Duarte, ele fazendo piada desse capítulo, mas realmente é muito engraçado. Eu quero comentar, deixa eu comentar do começo, de Mai, do pecado. O que foi que eu escrevi? Escreve para ela, minha preta, o pecado tem esse poder de contaminar, de contaminação, e de contaminar até uma geração. É como um tanque de 1.000 litros de água potável, que o cara vai lá e joga uma gotinha de cocô. Uma gotinha. Contaminou a água toda. E quem beber daquela água, em algum grau, vai experimentar. Vai se contaminar. Esse erro de Adão e Eva está refletindo na gente até hoje. E quando diz que a mulher não foi punida, ela foi castigada assim. Porque parir um menino não. É desproporcional a saída para a cabeça da criança. Eu não senti dores do parto, mas imagino que não deve ser brincadeira, não. Além de ser um risco para a vida da mulher. Mesmo na cesárea, há riscos. Não é brinquedo criar uma criança. E fora as dores, e também tem um ônus. Se você não quer ter filho, você tem o período menstrual, você tem cólica. Tem uma série de consequências aí que a gente experimenta todo dia, ainda daquele pecado. Me chamou a atenção no capítulo 3, no versículo 1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. O esperteza, a sagacidade, todas essas qualidades não é igual à sabedoria.
tudo isso, ainda assim não se compara com a sabedoria. E eu me vejo muito na cobra, eu me vejo muito na mulher. Eu me coloco muito no lugar. Porque eu, com a mentalidade de adolescente, eu tenho essa sagacidade, essa esperteza, e que me foi muito moldado pelos meus avós que me criaram. E quanto foi importante esse molde, porque talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque com essa mente para o crime, mas as inclinações da carne, eu seria uma estelionatária, alguém bem pesado. Eu sempre brinco que eu vendo qualquer coisa, eu trabalho com qualquer coisa, só não vendo droga. Vendo tudo, só não vendo droga. É algo que eu falo porque eu não vendo droga. Porque a minha educação me diz que eu posso trabalhar com qualquer coisa, que eu posso vender qualquer coisa, só não posso fazer algo ilícito. Por causa das sanções, porque existem elas e são necessárias. Eu tenho um professor que ele fala muito do sistema prisional, ele acha um absurdo, ele luta para tirar o povo que está lá. E eu sempre achei isso muito estranho, porque tem o seu papel. O castigo tem o papel de educar. O sistema prisional também. Ele veio com essa ideia principal de não só punir, mas também de educar. De a pessoa ver que tem uma consequência dos seus atos. Então, que é melhor andar dentro da linha. E eu me vejo na mulher também, com minha mente de adolescente. Com certeza isso aconteceria comigo. Deus diz, não coma de tudo, mas não coma esse. E a curiosidade, a falta de maturidade me faria fazer justamente o que disse que não era, só fazer. Sem pensar muito nas consequências, sem imaginar o que aconteceria depois, só na molequeira, só na gaiatice, só ali na brincadeira com a minha amiga cobra. Certeza que isso aconteceria comigo. Eu seria a pessoa que lascaria com todo o processo. Por brincadeira, por meninice. E eu vejo a importância da educação hoje, do que me foi passado pelos meus pais. Eu lembro que Painho, a única vez que ele me bateu, eu conto essa história para todo mundo, que Painho me bateu porque eu peguei uma romã de um terreno de uma pessoa. Cheguei em casa toda feliz com a romã. Super feliz, achando que era maçã. Não sei se é de criança. E Painho me fez lá, no lugar onde eu tinha pego, mostrar ele. E ele viu que era um terreno de alguém. Mas eu não tinha essa malícia que era errado. Estava ali, estava ao meu alcance, estava no meu tamanho. Fui lá e peguei, simplesmente, sem medir as consequências, sem imaginar que fosse errado ou certo. E aquela pseudo-surra que ele me deu, não doeu, mas ficou marcado que eu não posso pegar o que não é meu. Se não está se não tá na rua, se não foi achado, é de alguém. E isso moldou o meu caráter. Isso não me fez uma pessoa corruptível ou uma ladra. Foi importante. E eu vejo que até no momento do castigo, Deus foi um pai. Deus foi amoroso, foi cuidadoso. Esses castigos não são tão castigos. Ele poderia simplesmente fulminar e acabar ali com a sua criação. Vamos fazer outro. Não deu certo esse. Ele tinha esse poder. Mas não. Ele chega com toda a graça do mundo, chamando Adão. Ele não sabia onde Adão estava. Ele é onipresente, ele não viu. Ele sabia onde ele estava. E na pergunta, quem foi que te disse que você estava nu? Quem tinha ali para contar ele, pelo amor de Deus? Não tinha. E ele, com carinho, com amor, até na hora de punir, eu vejo o amor de Deus para com Adão, para com a Eva. E esses castigos foram importantes, até hoje importantes. Porque eu vejo que eles pecaram também, porque estavam ali sem ter nada que fazer, com a mente vazia. Mente vazia, oficina do cão. Estava ali só regar uma plantinha, com tudo ali disponível. Principalmente a mente da mulher, né? Que tem essa necessidade de estar sempre sendo trabalhada. Com certeza, se minha mente também estivesse assim, tranquila, eu ia fazer besteira. Só por fazer, só porque não tinha nada com que me distrair. E o trabalho para o homem, principalmente, é importante.
ele ter esse foco, ter essa necessidade de trazer, de suprir a sua família com alimento. E a mulher, a necessidade de ter, de construir a sua família. E nesse processo de construção, também se educar. E também vejo a importância da Bíblia. Por que Deus deixou a Bíblia? Para a gente buscar esse conhecimento, buscar esses exemplos. E não precisar pecar para saber para ser punido e ser educado pela punição. E sim pelo exemplo, sim pelo estudo de caso, que é algo que a gente está vendo com Adão e Eva. O que a gente pode tirar desse pecado deles? O que a gente pode tirar dessa história? O que não fazer? Quais as atitudes que eu não devo ter para não chegar a essas consequências, não sofrer? Pela educação. Acho que a educação, o conhecimento tem esse poder de nos educar sem precisar da punição. É isso. Acho que é isso. Beleza. Mais alguém? Não? Então vamos fazer a oração e vamos encerrar a nossa meditação de hoje. Eu ia falar para vocês abrirem aí um texto, mas eu boto lá no grupo, porque já está um pouquinho tarde, eu tenho que fazer a oração no grupo aqui do resgate. Deixa eu ver. Dona Maria, a senhora faz a oração hoje? Senhor, obrigada por essa meditação. Aquilo que eu não vi, minhas companheiras me mostraram e nós percebemos toda a sua misericórdia, todo o seu amor. E nós percebemos que, na verdade, não é uma punição. Na verdade, é uma consequência, não é? Assumir a consequência daquilo que fez. Isso é uma lição para os pais, né? E o filho pega uma romã, ele acha que pegou sem maldade, porque era uma criança. Mas quando a pessoa é de Deus, faz como o pai da nossa irmã. Vai lá e corrige. Diz, não, a romã não está na sua casa, a romã não é sua, você não tem que pegar. Eu criei meus filhos assim, não é seu, não pega. Tenho filho, eu tenho neto, e ele não pega na minha carteira. Ele não abre. Ele vem e traz a carteira para eu dar o dinheiro para ele. Porque a carteira é minha, não é a sala de jantar dele para ele passear. Isso é educar. E nós, como pais, temos que educar. E Deus, durante todas as passagens da Bíblia, ele mostra para a gente como ser pai. Ele não bateu em Adão, não foi cruel com Adão. Pelo contrário, ele sacrificou animais para proteger Adão, porque ele sabia que, saindo do jardim, Adão precisava de uma roupa, Adão precisava se proteger. E como a irmã falou aí, e foi muito bom, foi que ele não deixou o homem comer da árvore da vida para não sofrer eternamente a consequência do pecado. E fez o plano de salvação, nos doando o seu Filho unigênito para nos livrar de todo o pecado. E que cada uma de nós se conscientize de toda essa reflexão e vigie, ore, porque uma das conclusões foi que o diabo sabe a nossa fraqueza e é nela que ele vai para nos induzir ao pecado. E nós temos que orar. Essa é a nossa proposta, de orar, vigiar, para não nos desviar do seu caminho. Muito obrigada, Senhor, por essa meditação. Abençoe a mim e a todas as minhas companheiras, e a todas as pessoas, de modo geral, mas principalmente a nossa vida. Amém.
Amém, pessoal. Tá ligada a vitória. Então, a gente se encontra quinta-feira, 10 horas da noite, ok? E a gente dando sequência aí em